Oi, pessoal, estamos aqui na Casa Vale do Dendê, no Festival Afrofuturismo ano 7. Eu sou Mel Campos, criativista, especialista em inovação e empreendedorismo, e mediei o painel Inteligência Artificial e Impacto Social na Prática com o Igor Miranda e o Lucas Fernando. E a gente falou de como deep techs e empresas de tecnologia podem integrar a perspectiva de ancestralidade, conhecimento ancestral, dentro de inteligência artificial e como isso pode, de fato, impactar as pessoas e trazer isso com mais responsabilidade e trazer impacto real na prática, positividade, prosperidade. E queria que Igor e Lucas falassem um pouco como foi esse painel e essas atuações, por favor. Vou começar, né? E vou trazer um pouco da analogia que eu fiz durante o painel. Eu trouxe falando, todo mundo já pegou um aplicativo de carro, né, de corrida de carro, como o Uber 99, esses aplicativos, e a gente vê como ele é muito preciso em dizer o nosso tempo de chegada, né, em que horas a gente vai chegar. E aí, imagine quantos problemas sociais a gente tem hoje e principalmente falando dos jovens negros nas periferias, que não sabem onde querem chegar. Imagine se a gente fosse capaz de criar uma inteligência artificial para poder direcionar esses jovens. Então, isso é só um exemplo, e fazendo a comparação com a analogia, né? Dizendo, será que a gente não consegue traçar rotas melhores e dizer quando e onde ele vai chegar, né? Aquele jovem preto de periferia que hoje está aí susceptível à criminalidade e muitas outras coisas. Então, a gente precisa criar nossas inteligências artificiais que nos direcionem para os lugares onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. Então, eu acho que esse é o momento da gente pensar o que é inteligência artificial para nós, como a gente pode usar essa tecnologia, que é muito ampla, não é uma coisa só, nem propriedade de nenhuma empresa, e a gente vai, com isso, talvez ter um resultado muito melhor do que o que a gente está tendo hoje, né? Com certeza. E como vai chegar seguro, né? Exatamente. Protegido também desses impactos negativos sociais, né? Exatamente. Sobretudo. E você, Lucas? Então, trazendo uma perspectiva ali também do que a gente conversou no painel, eu gosto muito do formato que a gente tem hoje de mudar essa perspectiva que a gente tem de pesquisa de mercado e começar a fazer entrevista de mercado. Pegar um líder comunitário, pegar uma pessoa que está ali dentro de uma comunidade, pegar uma pessoa que está ali todo dia em um posto de saúde, precisa de cumprir uma necessidade básica. Então, eu gosto muito de pegar esse tipo de solução, conversar com a costureira, conversar com a empreendedora e a gente entender realmente qual é a necessidade dela, qual é o desabafo dela e como a gente pode solucionar isso com inteligências artificiais que traduzam também para um linguajar mais simples, que pegue realmente uma parte de diversidade, que auxilie também não somente por questão de texto, mas também por voz, com mídias também offline. Como é que a gente pode traduzir isso e pegar essas questões sociais hoje e trazer para solucionar? Então, assim, eu vejo muito isso no mercado, vejo que muita gente tem praticado, tem muitas ferramentas genéricas e que não soluciona de fato o que a pessoa precisa. Às vezes a gente está pensando que aquela ferramenta que a gente desenvolveu vai impactar muita gente, mas assim, qual é a facilidade que a pessoa tem? De repente, aquela tecnologia que ela desenvolveu com inteligência artificial é somente via celular. Mas assim, tem algumas ferramentas que a gente pode construir e colocar dentro de uma comunidade que facilite a convivência também, facilite os negócios que tem ali dentro daquela comunidade, facilite o ambiente de saúde, ambiente educacional, construa trilhas de carreira também para justamente auxiliar professores que estão dentro ali de uma escola estadual, municipal e conseguir construir realmente e entender como direcionar melhor. A gente passa por um momento que a gente tem muitas tecnologias e que acaba, de certa forma, replicando, e às vezes não tem o conhecimento aprofundado e replica uma coisa que é totalmente enviesada e acaba atrapalhando também o que a gente está compartilhando. Então, isso é uma dedicação importante, que a gente tem que ter um olhar direcionado, e a gente que já veio de comunidade, a gente tem que entender o quanto a gente tem facilidade para construir, mas o quanto a gente tem que requalificar essa galera que está lá. Então, assim, tem muito potencial dentro da periferia, muita gente já utiliza, mas bom entender como a gente pode ser objetivo para os problemas sociais que a gente tem e gerar realmente impacto. Perfeito. E a gente sabe que as inteligências artificiais, como ela existe hoje, vai ter vários vieses preocupantes, né, para a sociedade. Vieses racistas, xenófobos, homofóbicos, machistas.
E qual é a nossa responsabilidade dentro disso e como a gente pode melhorar isso enquanto usuários e também como criadores dessas tecnologias? Então, eu acredito fortemente que a gente precisa ser os produtores da tecnologia. Em todos os níveis que a gente pensar que essa tecnologia ela precisa ser criada, desde do primeiro algoritmo, desde a primeira equação matemática até a aplicação no mercado, a gente precisa estar no controle disso, porque os problemas que a gente vivencia, eles são muito complexos, né, e ainda não são explicados, por exemplo, na maioria das pesquisas que se faz para entender a realidade, por exemplo, das dificuldades do povo negro. O que é que faz o jovem negro entrar para o crime? Né? Um dado recente mostrou que os jovens pretos compõem 43% os 43% de chance de entrar para a criminalidade. Então, isso daí revela que a gente enfrenta desafios que são muito específicos, né? E que só a gente pode entender os nossos desafios e criar soluções para eles. Então, desde a geração dos dados até como esses dados são utilizados, quem vai criar os algoritmos, a gente precisa de pessoas negras, né, dominando essas tecnologias para poder conseguir fazer tecnologias que sejam efetivas para nós. E você? Ótimo. E você, Lucas, como é que pensa sobre isso? Como é que a gente usa isso? Eu penso, além de ser o produtor também de conteúdo, a gente questionar também em plataformas grandes e colocar isso em pauta também em discussão. Eu sei que tem muita discussão, tem muita gente do nosso lado lá dentro dessas grandes corporações, mas a gente tem que entender como amolecer o coração dessa diretoria também. Eu não digo amolecer no caso de a gente tem que fazer isso aqui porque é uma questão social, mas a gente tem que entender que quem está utilizando aquilo ali é o mundo inteiro. Então, aquela ferramenta é utilizada por todo mundo. Essa semana, por exemplo, eu vi uma discussão que, além desse caso também de racismo, xenofobia, por exemplo, uma aplicação do Tinder, o próprio Tinder. A gente tem muitos casos de feminicídio hoje, a gente tem tanta inteligência artificial dentro dessas aplicações, e por que não colocar o cadastro de um CPF para a gente entender ali que é uma pessoa que já praticou um tipo de atividade assim e bloquear desse tipo de aplicativo. Cadê o Uber que, por exemplo, pode bloquear pessoas que já tiveram um tipo de criminalidade? Então, esse tipo de repertório também a gente tem que entender e questionar. Tipo, tem pessoas que estão ali que a gente pode fazer. Uma pessoa, por exemplo, dentro do iFood, que a gente vê vários casos pelo país também. É o tempo todo, pessoas que querem uma entrega na porta. Então, a gente questionar esse tipo de ferramentas também e a gente construir soluções ali para debater e também até entender que tem gente utilizando. E tem gente mudando, por exemplo, do iFood para uma outra plataforma mais simples, que é utilizada dentro da comunidade, porque atende realmente a necessidade. Se está entendendo a necessidade, tem que entender também que lá dentro da ferramenta dela ainda tem muita gente querendo utilizar e que leva dentro, traz da comunidade para fora da comunidade e de fora da comunidade para dentro da comunidade também tipos de serviços. Então a gente tem que entender, todo mundo utiliza essas ferramentas de grande corporação e colocar a gente também como produtores. Como o Igor falou também, eu gosto muito disso. Entender o desabafo da pessoa, entender qual é a solução e colocar ela ali como principal desenvolvedor dela e não somente a pessoa, ponto final. É uma pessoa que tem que realmente estar à frente disso. Ótimo. Dentro da UNIA, que é uma inteligência artificial da qual eu sou sócia, né, uma plataforma de inteligência artificial, a gente se preocupa muito com esses princípios éticos, né? Então, tudo que você coloca lá, você controla a sua narrativa, que é uma coisa que a gente precisa, que pessoas negras e diversas controlem a sua narrativa dentro das tecnologias digitais, e também a gente se preocupa muito com ética. Como ancestrais do futuro, a gente falou na mesa, né? A gente falou ali da Joy, que ela fala poeta do algoritmo, e a gente definiu aqui, né, como guerreiro, direcionador, criativista. Como é que você, como direcionador, você, Igor, como guerreiro, e esses ancestrais do futuro que somos, como é que a gente pode potencializar esse futuro dentro dessas tecnologias e como é que vocês imaginam esse futuro? A minha principal preocupação hoje, né, e pensando que a gente está numa guerra e por isso que eu me coloco como um guerreiro da tecnologia, é que a gente perceba o desafio que vai ser a inclusão digital nos próximos anos com a inteligência artificial, porque ela vai gerar um abismo tão grande das pessoas que já são incluídas
entre as pessoas que já são incluídas e as pessoas que estão fora, né, dos processos educacionais, esse abismo vai aumentar muito mais. Se ele já existia com as tecnologias, né, que a gente vinha lidando até então, de acesso à internet, de computadores e tal, com a inteligência artificial, quem não sabe, né, e aí falando de profissionais do dia a dia, profissionais que seja, você deu um exemplo muito bom durante a mesa, que foi o pintor, né, o pintor que já usa aquilo dali para poder fazer o orçamento do ambiente que ele vai pintar e etc. Mas isso se aplica muito ao vendedor de porta mesmo, que tem milhares de contatos que ele precisa fazer por dia. Então, assim, você pensar que vai ter um grupo de profissionais na mesma área, um que usa inteligência artificial e o outro que não usa, a gente está falando aí de um abismo muito grande digital, né? Então, a inclusão digital vai mudar de termos. E aí, se a gente quer pensar que a nossa população, de uma forma ampla, esteja incluída, a gente vai precisar dessa inclusão digital com a inteligência artificial para a gente conseguir falar em impacto social verdadeiro. Verdade, a gente até falou na mesa também, gente, que inclusão vai precisar ser até ampla, né? Porque algumas pessoas, a gente fala 30% da população é analfabeta digital, que ela tem a tecnologia na mão, mas ela não sabe como usar. Ela usa, a gente tem o quê? 30, 50, 100 aplicativos e só usa 2 no celular. Então, a gente vai ter que também ter um alfabetismo digital, né? Que é para além dessa inclusão. Antes dessa inclusão, alfabetizar as pessoas no uso dessas tecnologias. E você, Lucas, né, trabalha muito com negócio, como é que você, como direcionador, né, seu grande poder, como é que você usa e pensa esse futuro? Eu penso muito na parte de requalificação, como você mesmo está falando, essa questão de a gente passar por um analfabetismo digital ali, e ainda tem a questão que a gente se sente perdido o tempo todo. É muita ferramenta, é muita palavra nova, é muita profissão nova. A gente pensa que tudo que a gente está fazendo hoje, amanhã vai estar defasado, porque tem alguém fazendo, está sendo mais ágil, que está falando que está incluindo inteligência artificial e tem 10 vezes, 20 vezes mais resultado. Então a gente tem que entender e transformar isso de uma forma simplificada também. Quando eu falo direcionador, é porque tem muita gente que precisa realmente. Tem ali em suas mãos muito poder, mas não sabe como utilizar. E a requalificação, principalmente para os jovens. Eu tive muita dificuldade de trilhar faculdade, mudei de área, comecei com TI, vim para marketing, trabalhei na parte de teste de software, eu já fiz muita coisa. E hoje eu trabalho muito com automação, inteligência artificial o tempo todo. Mas lá atrás não tinha ninguém para me direcionar, então eu passei 12 anos desde quando eu saí do ensino médio. Então isso é um período da gente começar a entender que tem muita gente, os jovens de hoje, na verdade, está muito mais perdido do que a gente lá atrás, que tinha poucas opções, mas mesmo assim eram complicadas, eram complexas. E agora a gente tem que entender como direcionar essa galera e trazer também essa galera para aproveitar os ensinamentos passados, para não deixar isso lá no passado. Isso aqui, aquele passado ali, a gente pode transformar em um futuro brilhante. Então, tem muita gente que aproveita, a gente vê hoje muitos exemplos de empreendedores que constroem com aqueles ensinamentos do passado algo muito lindo, assim, que constrói riquezas. E essa riqueza, por exemplo, coloca um filho na faculdade, que faz muita coisa. A gente tem que aproveitar esses jovens para utilizar ferramentas de inteligência artificial para aproveitar isso. Todo esse conteúdo, todo esse repertório do passado. É uma questão assim que eu vejo muito hoje, que eu vejo como futuro hoje. A ancestrais do futuro, eu acho que é muito isso. A gente pegar esses jovens aí e colocar à frente do que todo mundo já construiu e construir como legado mesmo. É o que a gente tá fazendo aqui hoje. Ótimo. A gente falou na mesa também sobre dados, né? Que tudo é baseado em dados, tudo. E aí, como é que a gente usa esses dados integrado à ancestralidade, e eu vou unir várias coisas aqui, inteligência artificial e essa responsabilidade social para potencializar comunidades. A gente está falando de... Todos os dois acabaram indo para o mesmo lugar, educar, né? Educar pessoas. E como é que a gente integra isso dentro de comunidades para que povos indígenas, quilombos, grupos comunitários, né, usem essas tecnologias, usando esse passado, esse presente e construindo esse futuro? Eu acho, talvez até vou repetir uma coisa que eu falei, que eu penso muito no protagonismo. Então, a gente precisa ter protagonismo na geração de dados, né? Existem muitas pessoas fazendo trabalhos interessantes nesse sentido.
eu citaria o Instituto Decodifica do Rio, que faz um trabalho interessante, o Instituto Mancala também aqui em Salvador, do qual eu faço parte, sou cofundador, idealizador e cofundador. Então, assim, a gente precisa assumir o protagonismo de como os dados são criados, gerados e como eles vão ser utilizados. Porque o maior desafio quando você cria uma inteligência artificial completamente nova e que vai resolver um novo problema é como esses dados são criados, como eles são rotulados, né? Que é o processo de você dizer assim, não, para essa situação, o rótulo que eu dou é esse daqui. Eu classifico essa situação desse jeito. E aí, a nossa experiência, o nosso saber ancestral, ele vai classificar esses dados de uma forma peculiar, com base no nosso passado, na nossa realidade. Então, por isso que o protagonismo dos dados ele é fundamental nesse processo. E você, Lucas? A perspectiva de pesquisa de mercado que a gente tem hoje, quando a gente quer introduzir uma ferramenta dentro de uma comunidade, dentro de um quilombo, fazer qualquer atividade, a gente vai muito mais com aquele viés que a gente já tem, tipo, uma pergunta bem objetiva, sim, não, se faz ou não faz, e a gente tem que entender que as pessoas têm história, têm um desabafo, têm dores, e a gente construir tudo isso, todas essas soluções, baseado nas dores, no desabafo daquela pessoa, daquela comunidade. E a gente pode e deve aproveitar isso, porque assim, quando a gente pega e vai construir uma solução, participa de um hackathon, participa de alguma coisa, a gente quer já trazer a solução pré-pronta e já quer construir de forma genérica. E a construção de forma genérica, ela não gera impacto. Ela não está solucionando de fato. Então, assim, a gente tem que colocar um líder de comunidade à frente, tem que colocar um líder indígena também, o líder ali de um terreiro. A gente tem que colocar essas pessoas à frente para solucionar aquilo que elas querem. Então, a gente não tem que trazer o tempo todo soluções prontas. O mercado já está pronto. Já tem muita coisa pronta aí à nossa disposição. Mas, assim, o que está pronto realmente atende as pessoas que querem fazer realmente aquilo ali gerar resultado? Então, assim, a gente pensa muito no negócio o tempo todo. Eu estou num ambiente corporativo, então eu entendo que é tudo lucro o tempo todo. Mas a gente tem que entender também que não é somente gerar lucro, mas é gerar impacto realmente com ética, com responsabilidade e com diversidade daquilo que a gente está produzindo. Então, colocar as pessoas do lado, sair do lado quantitativo o tempo todo, com dados o tempo todo, e qualitativo, com mais desabafo, com mais dores, com mais conversas profundas. É assim que age a aprendizagem de máquina, né? Então é isso, né? A gente percebeu aqui que precisa fazer boas perguntas, ser protagonista dessas tecnologias, como usuário e como criadores dela, tem que educar as pessoas. E eu falei uma coisa lá e vou repetir aqui, que lápis é tecnologia, inteligência artificial é tecnologia, e ela só faz sentido se a gente sabe o que vai fazer com eles, né? Então, usem as tecnologias de forma inteligente, planejada, e para melhorar a vida das pessoas. E aproveitem o Festival Afrofuturismo Ano 7 e todo o conteúdo gerado aqui. Obrigada, gente.